Graça e paz, meus amados irmãos. Eu estou aqui para mais um momento de reflexão da palavra e eu comecei a pensar quantos problemas nós não enfrentamos na vida, não é mesmo? Mas diante dessa pandemia, novos problemas e novas situações, elas vão surgindo. Situações e problemas que nós nunca tínhamos enfrentado antes. E aí eu me lembrei de um texto lá, de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5, quando o apóstolo Paulo enfrentou um grande problema. E o texto nos diz assim: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nesse momento aqui, o apóstolo estava enfrentando um problema que surgiu dentro da igreja de Corinto. Era um problema relacional. Ali dentro da igreja, opositores se levantaram contra o apóstolo, contra o seu ministério, o seu apostolado. Mas o interessante é nós percebermos que Paulo, ele enfrentou todo este problema fazendo uso das armas espirituais que são poderosas para garantir a vitória a todo cristão, a qualquer crente. E aí nós precisamos pensar que nós também não estamos livres de problema. Porque se este homem de Deus, esse servo de Deus, ministrando a palavra com o ministério que ele tinha, ele enfrentou problemas, nós também vamos enfrentar problemas. E onde surgem esses problemas? Até mesmo dentro da igreja, como nós vimos. Então vão surgir problemas dentro da igreja, vão surgir problemas na nossa própria casa, vão surgir problemas no nosso ambiente de trabalho, aonde nós estudamos, na nossa escola, na nossa faculdade, enfim. Mas o interessante é que, quando esses problemas surgirem, nós precisamos enfrentar esses problemas também fazendo uso dessas armas espirituais que são poderosas para nos garantir a vitória. E aí nós precisamos perguntar que armas são essas? E eu quero apresentar para vocês apenas 3, mas nós encontramos muitas outras aí na Bíblia Sagrada. Mas eu quero destacar 3 aqui. Primeiro, é a arma da oração. Porque quando nós oramos, nós começamos a resolver as coisas em nível espiritual, porque estamos colocando o problema ali diante de Deus e Deus começa a direcionar as coisas. Então ore. A outra arma espiritual tremenda que nós temos é a arma da palavra. Vá aplicando diante das situações, diante dos problemas, diante das circunstâncias, a palavra de Deus. Isso é muito bom, porque é a oportunidade que nós temos para vivenciarmos as grandes verdades que a palavra de Deus ela nos tem ensinado. Então faça uso da palavra e no final você vai ver como você vai se sair bem. E a terceira grande arma que eu quero destacar é a arma da fé. Acredite, confie. Nós precisamos enfrentar essas situações confiantes, acreditando que ao final nós seremos realmente vitoriosos. E assim vai ser. Quero destacar aqui a palavra do apóstolo, quando ele diz aqui no texto, essas armas são poderosas em Deus, e aí ele diz o propósito disso tudo, para a destruição das fortalezas. Então não há força maligna que vá se opor a você para ser vitoriosa. Essas forças, essas fortalezas, elas serão destruídas. Como nos diz aqui o texto também, o apóstolo diz: derrubamos raciocínios e toda altivez, toda intenção maligna cairá por terra, será derrubada. E como ele diz aqui também, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ao final, você vai ser vitorioso e Cristo será glorificado na sua vida, no seu testemunho e da forma como você enfrentou, encarou e venceu todas essas situações. Por isso eu quero dizer para você, não se intimide diante de qualquer situação. Faça uso deste arsenal espiritual maravilhoso que Deus deixou para você e certamente ao final você vai ser muito, muito vitorioso, porque a palavra de Deus mesmo nos garante que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe os irmãos e em outro momento nós estaremos juntos mais uma vez. Até mais, irmãos.